Só para nós nos recordarmos de onde nós passamos, o apóstolo vem nos trazendo sempre novos desafios. Este último bloco que nós estudamos estava relacionado ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos seus dons, na sua plenitude, quando nós recebemos, e depois a maneira como nós nos conduzimos. Depois o apóstolo Paulo resolveu nos ensinar como usar, como tirar proveito dos dons, como aplicar isso às nossas vidas e edificar a igreja por meio deles. Também o apóstolo abriu um intervalo para falar sobre a supremacia, sobre a excelência do amor, que dons espirituais sem amor seria invalidado. E depois que nós crescemos no amor e aprendemos a usar os dons espirituais, o apóstolo achou por bem que nós fôssemos organizados dentro do culto, que fizéssemos um culto que todos pudessem participar, que todos pudessem crescer, que todos fossem edificados, que o nome do Senhor, acima de todas as coisas, prevaleça, digno de honra, de glória e de adoração. Então nós crescemos nisso. Quando nós entramos no capítulo 15, a sensação que dá é que acabou. Paulo mudou de assunto radicalmente e que isso não tinha nada a ver com uma coisa com a outra. O texto realmente demonstra que ele trouxe um assunto completamente complexo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês se lembram que Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, já é a primeira carta, depois ele vai escrever mais uma, e você vai perceber que ele está corrigindo muitos erros doutrinários, muitas controvérsias, muitas influências maléficas que as pessoas foram entrando e foram dizendo coisas que não eram muito conexas com a Escritura Sagrada. E Paulo então começou a falar um pouquinho sobre a sabedoria, sobre a vaidade, sobre as facções e sobre o culto, a carne sacrificada aos ídolos, e foi entrando dentro dos pormenores para tentar ajustar a igreja a um padrão bíblico de doutrina que edifique o povo do Senhor. Então, havia também na igreja de Corinto, ou alguém, ou quem sabe algumas pessoas, entrando naquela onda dos saduceus, dizendo que a ressurreição não era uma coisa real. E então isso, para quem não pode imaginar, então se você imagina o seguinte: você está aqui conversando sobre a fé, você está seguindo a Jesus com toda a perseverança, você está orando, jejuando, buscando, perseverando, renunciando tanta coisa na sua vida, e de repente você fica sabendo com toda certeza que não há ressurreição. Você simplesmente vai morrer e ficar como um cão qualquer e vai virar terra e não vai ter nenhuma coisa pelo futuro. Paulo então diz, usando uma expressão lá do Antigo Testamento, do profeta Isaías, dizendo assim: então a gente devia beber, comer e farrear, porque amanhã morreremos. Só isso. Não tem nenhuma razão para que nós pudéssemos. Então, se isso acontecer, se realmente não existe ressurreição, nós somos os mais indignos, os mais infelizes, os mais miseráveis entre todos os homens, porque nós renunciamos à vida, nós abrimos mão de tanta coisa e seguimos com tanta piedade, com tanta fidelidade, e no final das contas seremos todos como os outros que fazem todas as atrocidades que o mundo oferece. Jesus também sofreu isso. Saduceus e pessoas que tentaram de todas as formas confrontar a Jesus sobre a questão da ressurreição, alguns dizendo que não haveria ressurreição, e fizeram perguntas, indagaram e jogaram Jesus em muitas indagações e muitas interrogações, e Jesus foi lhe respondendo todas. Mas a que mais me agrada de Jesus responder foi um que ele disse assim: olha, você parece que não entende a Bíblia, você nunca leu a Bíblia Sagrada. Eu vou só citar um versículozinho aqui, parafraseando a palavra de Jesus, eu digo assim, Jesus disse assim: eu vou só citar um textozinho bem pequenininho para aqui, para você compreender de fato que existe ressurreição. O texto que Jesus disse assim: eu sou, Deus falou assim, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem lembra disso? Deus falou assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que quando Deus usou profetas e homens de Deus para falar essas palavras, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muitos anos. E Jesus então aproveitou para dizer: ora, Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E com esta simples palavra, Jesus deixou bem claro: se Deus é Deus de Abraão, Abraão vive, vai ser ressuscitado.
e nós cultuaremos juntos um dia para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Mas o apóstolo Paulo, então, respondendo às perguntas e confrontando aqueles irmãos que estavam debatendo e ensinando coisas erradas, ele resolveu passar algumas informações, e que, é claro, o capítulo é grande, mas a gente faz sempre a divisão de 3 para facilitar a memorização. Então nós vamos pegar os 3 itens e vamos dizer uma coisa. A primeira coisa que Paulo argumenta para defender a ressurreição dos mortos, para dizer que todos nós vamos ressuscitar mesmo, ele diz, o primeiro argumento de Paulo é assim: Jesus ressuscitou. Então acho que esse é o primeiro argumento. Se Jesus ressuscitou, então a ressurreição existe. É uma prova. E essa era uma das coisas que os irmãos coríntios não duvidavam. Eles questionavam a ressurreição dos mortos em Cristo, eles questionavam a segunda ressurreição, mas eles não estavam, nenhum deles estava dizendo que Jesus não havia ressuscitado. Não, Jesus ressuscitou, então Jesus é o nosso padrão. Então, no segundo item, é que Paulo vai argumentar e vai dizer assim: se Jesus ressuscitou, então nós também vamos ressuscitar. Afinal de contas, ele é a primícias, foi ele que começou tudo, e ele nos deu o Espírito Santo. Então existe uma prova, uma coisa contundente de que nós vamos ressuscitar, todos nós. E em terceiro, Paulo vai dizer assim, porque os irmãos ficam perguntando: se vão ressuscitar, então como é que vai ser? O corpo é corrupto, o corpo é bandido, o corpo é pecador, e então como é que vai ser? Deus vai trazer de volta essa coisa ruim que já morreu, que virou pó, e vai ressuscitar todo. Aí Paulo então vai explicar a natureza do corpo ressuscitado. Ele diz: olha, você é como uma semente, você planta uma coisa e nasce outra. E a semente não é exatamente a mesma coisa. O fruto da semente plantada não é exatamente a mesma coisa daquilo que foi plantado. E com certeza afirmando, a corrupção, o sangue e a carne não herdarão o reino de Deus, mas nós ressuscitaremos incorruptíveis. Então, por que Paulo aborda isso aí? Qual é o desfecho de tudo isso aí? É que ele vai nos trazer o maior de todos os desafios, porque com certeza o fato de alguém acreditar que nós não vamos ressuscitar desestimularia a fé dos cristãos. Por que eu vou perseverar no cristianismo? Por que eu vou ser fiel a Deus? Por que eu vou santificar a minha vida? Por que eu vou renunciar ao pecado e todas as minhas tendências maléficas? E então por que eu vou ficar o tempo todo orando, jejuando, buscando, perseverando, sendo fiel a Deus, se eu não vou ressuscitar? Aí então Paulo vai trazer como desfecho, dizendo assim: meus irmãos, não pensem numa coisa dessa. Nós ressuscitamos, a morte vai ser vencida. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então pode permanecer firme, porque nosso trabalho não será em vão. Ok? Mas olha só, entre todas as informações que o apóstolo Paulo trouxe, a mais importante que ele começou, porque não sei se você já percebeu no estilo de Paulo, ele sempre começa as coisas assim meio que por fora, né? Quando os irmãos começam a praticar as coisas erradas, ele começa a fazer, lá no começo da carta aos Coríntios, ele começou fazendo os elogios, né? Olha, vocês são crentes muito espirituais, falam línguas estranhas, têm muitos dons, é abençoado, vocês são uma bênção. Eu já vi que vocês têm assim mais dom do que todo mundo, e vai enchendo a bola, vai todo mundo ficando vaidoso. Glória a Deus, somos, né, um povo pentecostal, tem muita manifestação do poder de Deus entre vocês. Aí quando está lá com a bola bem cheia, ele diz assim: entretanto, porém, todavia. E aí então aí que ele começa a apertar o cerco e dizer que os irmãos estão praticando algumas coisas que não têm o menor cabimento de serem pelo menos chamados de cristão. E chega até a dizer assim: nem os incrédulos, nem os ímpios que não conhecem a Deus praticam aberrações tão grandes quanto as que vocês praticam. Mas a essa altura dos acontecimentos ninguém pôde mais reagir, porque já estava todo mundo amarrado na cruz de Cristo. Paulo amarrou todo mundo antes de bater. E aqui então ele vai provar a ressurreição de todos os crentes, mas ele começa com a ressurreição de Jesus. E parece, vamos supor assim, se alguém duvidou da ressurreição de Jesus, então você já percebeu que o apóstolo mostrou a morte de Jesus, e mostrou o sacrifício que Jesus fez, e todo mundo está sabendo de uma coisa: Jesus morreu. E então se todo mundo sabe que Jesus morreu e depois apareceu, então ele vive. Então ele apresenta provas aos irmãos de que Jesus foi visto.
Ele começa pelos 500 irmãos e ele até chega a dizer o seguinte: olha, tem alguns desses irmãos que viram Jesus ressuscitado, que ainda vive. Nós não estamos mais lá naquela época, no primeiro século ainda do cristianismo, ninguém, tem muitos irmãos que ainda estão aí cantando e glorificando a Deus, e esperando Jesus voltar. Mas eles sabem e participaram disso. Mas quando nós olhamos os escritos de Paulo, principalmente na carta aos Coríntios, mas também em outros escritos, ele achou por bem, em quase todos os contextos, provar e mostrar que Jesus Cristo ressuscitou. E prova da ressurreição, olha, você poderia dizer assim: o túmulo está vazio, então é prova que ele ressuscitou. E alguém poderia dizer: não, o túmulo está vazio porque alguém roubou o corpo, né? Isso foi um questionamento. Então Jesus não morreu, porque então se ele não morreu, ele não pode ter ressuscitado. Mas é claro que Jesus ressuscitou, porque mesmo que ele não tivesse morrido na cruz, ele morreu, porque todo mundo viu a morte dele, todo mundo assistiu a morte dele, todo mundo acompanhou o sepultamento dele, e ele ressuscitou o terceiro dia, e todo mundo sabe que ele ressuscitou. Mas Paulo se prendeu num fato mais incontestável. Não sei se vocês se lembram de Atos capítulo 1, quando o Lucas começa a escrever o livro de Atos, fala assim: Teófilo, olha, eu fiz uma coisa assim, eu quero contar para você alguns testemunhos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começa a falar sobre isso, ele diz que ele foi morto e crucificado, mas que depois do terceiro dia, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Nós servimos a um Cristo vivo, que não só porque algum discípulo pregou, porque alguém falou, porque um anjo revelou lá do céu, porque se a gente for olhar, provar a ressurreição de Jesus, nós temos testemunho dos anjos, nós temos testemunho das pessoas, nós temos o próprio fato da inexistência do corpo que está lá, nós temos a aparição de Jesus, mas mais do que todas as outras, o apóstolo se prende nesse contexto a que Jesus está vivo porque ele aparece. E nós vamos citar algumas aparições. No capítulo de Marcos 16, versículo 9, ele apresentou-se a Maria Madalena. Você deve conhecer a história. Ela estava chorando lá no pé do sepulcro, pensando: meu Deus, eu trouxe as aromas para colocar sobre o meu Senhor, para ungir o corpo, embalsamar, e agora o corpo não está aqui, o que aconteceu? E aí de repente ela está lá chorando, já alguém fala por trás dela: mulher, por que você está chorando? Ela pensa que é o jardineiro e está conversando assim: oh meu Senhor, se foi o Senhor que levou, para onde foi o Senhor colocou? Me diz onde é que está, que eu vou lá, eu não faço nada de errado. Eu imagino ela dizendo assim: eu só vou lá fazer o que tem que ser feito mesmo. Mas aí de repente Jesus a chama pelo nome e diz: Maria. E aí quando ela ouviu Jesus falar o seu nome, ela conheceu a voz de Jesus, ela se virou para ele já prostrando-se aos seus pés, e Jesus disse assim: calma, não toque em mim agora, porque ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, mas corre lá em Jerusalém, fala para os discípulos, fala para Pedro, conta para os irmãos, que eu vou adiante de vós para Jerusalém, e vocês vão me ver. Então essa notícia começou a espalhar, e depois você pode saber que no capítulo 28 de Mateus, o texto diz que além de ter apresentado-se a Maria Madalena, ele também apareceu a outras mulheres. Diz até o povo numa cômica bem descontraída, que Jesus sabia muito bem o que estava fazendo quando apareceu para as mulheres, porque mulher fala mais do que os homens. Então disse assim: com certeza não vai ser guardado o segredo, todo mundo vai ficar sabendo que Jesus ressuscitou, porque mesmo que Jesus dissesse assim: não conta para ninguém, é só eu e vocês, aí ela disse assim: olha, ele falou para não contar, mas ele está vivo. Não tem quem esconde isso. Jesus está vivo mesmo. Mas depois o apóstolo também diz que ele apareceu a Lucas, apareceu a Pedro. Lucas 24, versículo 34. Ele aparece para os irmãos, e os irmãos dizem assim: ele já apareceu a Pedro. Ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, lá em Marcos 16 e em Lucas 24. Aqueles 2 discípulos que iam caminhando, todo cabisbaixo, muito triste, desvanecido. E Jesus se aproxima deles e diz assim: por que vocês estão assim tão tristes? Eu estou vendo assim vocês cabisbaixo, caminhando assim, como numa linguagem nordestina, tão capiongo, o que está acontecendo? E eles disseram: você não está sabendo da história não? O que você parece que não mora na cidade, você é um andarilho e não sabe o que está acontecendo na cidade. Mas o que é que está acontecendo? Conta para mim. Eles disseram: nosso Jesus Nazareno, varão poderoso, profeta, poderoso em palavras e em obras, nós tínhamos esperança nele, achávamos que ele seria o nosso Redentor, e aí nossas autoridades o prenderam, mataram.
Ele havia dito que ressuscitava 3 dias depois, mas já tem 3 dias e até agora. Aí Jesus começa a contar para ele. A Bíblia diz que Jesus abre a escritura assim no coração deles e começa a pregar para eles. E o tempo passou tão rápido que eu não sei se você já percebeu. Você pode passar alguns minutos, se você passar alguns minutos assim num momento difícil, aqueles minutos parecem umas 5 horas ou um dia todo. Mas se você passar um dia, 24 horas na presença de Deus, sentindo o poder de Deus, quando você pensar que não, já passou, mas não é possível. Eles chegaram em Emaús, uma distância de 80 estádios, entraram dentro da casa e Jesus já ia se despedir. Não, Senhor, fica aqui conosco. Aqui Jesus entrou na casa dele, e aí então já na hora do partir do pão, Jesus tomou o pão, assumiu o comando, né? Porque tem esse detalhe, né? Jesus só entra com convite, mas convidado, ele é o Senhor. Aí então eles reconheceram Jesus, é o Senhor. Jesus desapareceu. Quando eles viram isso, eles ficaram indagando um com o outro, dizendo: será que era ele mesmo? Não era, meu Deus do céu, mas eu vi, conversamos com ele. Aí diz: o que aconteceu quando ele falava para nós a tua palavra? Ele vinha falando da escritura, teu coração queimava assim por dentro, como se tivesse uma brasa acesa. Eles, o meu queimava. Então era ele mesmo. Vamos correr para Jerusalém. Aí eles voltaram, irmãos, na mesma hora. Correram a distância todinha de volta até Jerusalém. Tinham andado uma boa longa jornada. Eu acho que eles chegaram no cenáculo, batendo na porta: Senhores, eu tenho novas. Senhores, nós temos coisas boas para contar. E os discípulos disseram assim: bobagem sua, nós temos uma melhor ainda. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Pedro. Jesus agora é glorificado, o corpo dele é onipresente. Ele aparece onde quer, quando quer, do jeito que quer. E ele já apareceu nesse momento aos 2 discípulos e apareceu também a Pedro. Depois ele apareceu aos 10, né? Porque naquele contexto que ele apareceu aos 10, o Tomé não estava presente. E depois, uma semana depois, porque os irmãos foram contar, e ressurreição, um negócio difícil de acreditar, né? 10 irmãos olharam: Tomé, o Senhor ressuscitou. Eles: conversa fiada. Que conversa é essa, rapaz? Tomé, nós vimos o Senhor. Não pode, não tem condições, não existe possibilidade. Vocês estão alucinados. É claro que eu também quero que o Senhor tenha ressuscitado, mas eu quero, ele vai viver para sempre no meu coração, eu amo. Mas assim, do jeito que vocês estão falando, mas Tomé, nós o vimos. Ele diz assim: eu só creio se eu ver, se eu tocar, se eu colocar o meu dedo lá naquela mãozinha dele, onde o cravo foi furado, se eu abrir o peito dele e botar a minha mão lá dentro daquele lugarzinho onde a lança enfiou, aí eu creio. Aí quando for uma semana depois, o Senhor Jesus aparece de novo, a porta fechada, tudo trancado, Jesus aparece no meio do cenáculo. Fica todo mundo pasmo, e ele diz assim: vem cá, Tomé, olha aqui, vem botar teu dedo aqui. Não era isso que tu queria? Tomé já estava todo trêmulo. Tomé já estava todo desmontado. Não, vem cá. Põe aqui a mão no peito, aqui onde você queria. Irmãos, às vezes a gente critica Tomé, mas eu acho que Tomé era um cara muito crente. Ele era muito racional, queria as coisas muito. Mas você sabe que quando ele teve certeza, quando ele viu o Senhor pessoalmente, você sabe o que ele fez? Ele se prostrou diante dele e disse: Senhor meu e Deus meu. Porque agora o que o Senhor estava falando, enfatizando, ele estava ressuscitado, todo mundo tinha que ter certeza disso, a igreja não prevaleceria, nossa fé não teria razão, o evangelho não teria poder, nós não teríamos nenhuma esperança, o evangelho não cresceria dessa forma como cresceu até hoje, nós não estaríamos aqui mais de 2000 anos depois pregando a sua ressurreição. Para que a igreja tivesse sucesso e prevalecesse, todo mundo tinha que saber uma coisa: Jesus está vivo. Ele apareceu a outras mulheres, ele apareceu aos 10, ele apareceu a Tomé, ele apareceu aos 11, e depois ele apareceu aos 7 discípulos lá em Tiberíades. Porque Jesus fez assim, ele fez assim mesmo, para poder provar, para poder deixar os discípulos assim, realmente convictos. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias aparecendo e aparecendo e aparecendo, e sumindo e aparecendo, e deve ter passado um período sem aparecer. Aí os discípulos estão lá, né? Acho que ele sumiu mesmo. Acho que a gente estava tendo, era um tipo de sonho, né? Eu acho que ele não veio mais. Tem um negócio aí que está meio...
Pedro estava meio deprimido. Sabe de uma coisa? Me dá minha tralha, eu vou pescar. Pegou a tralha dele e foi pescar. Aí os outros pescadores: me espera aí, eu vou com tu. E aí foram os 7 pescadores, passaram a noite todinha pescando, sem sucesso. Quando deu na manhã cedo, bem de madrugada, tinha um homem lá na beira do mar. Senhores, tem alguma coisa aí para comer? Olharam para dentro do barco assim e disseram: a pesca foi péssima. Jesus disse assim: joga a rede à direita do barco. Só se for canhoto, né? Porque o cara joga assim, e agora vai jogar assim. Joga, o homem está falando lá, nós não tem nada a perder. Aí jogaram a rede, daqui a pouco eles vêm puxando. E a Bíblia diz que veio naquela rede 157 baitas de peixes grandes. Quando Pedro, lá do cantinho dele, olhou aqueles peixes, eu acho que ele lembrou daquela pesca maravilhosa lá na primeira vez. Esse dia: é o Senhor! E aí você conhece o restante da história, que eu não posso ficar muito tempo na ressurreição. Mas foi interessante, Jesus saiu para fora do barco, foi lá na beira da praia, comeu peixe junto com ele. Agora engraçado, Jesus tinha peixe assado lá. Ele pediu o peixe lá, mas acho que ele tinha pescado peixe assado. O peixinho já estava lá na brasa, com pão assado, comendo peixe, e confrontando Pedro sobre o amor, sobre aquela coisa toda muito linda. Mas uma coisa é certa, os discípulos sabiam: agora eu sei que ele vive, porque ele nos apareceu. E aí depois o Senhor disse, o texto de Paulo em Coríntios, capítulo 15, versículo 7, diz que ele apareceu a Tiago. E quem é esse Tiago? Não é o Tiago apóstolo que foi assassinado por Herodes. Esse Tiago aqui que Jesus apareceu é o Tiago, seu irmão. Esse Tiago, autor da epístola que nós meditamos um dia desse. E que esse Tiago aqui só se converteu depois da ressurreição de Cristo. Jesus apareceu pessoalmente a ele e ele testemunha aqui. E ele apareceu também a mais de 500 irmãos de uma vez. Na hora da despedida de Jesus, ele marcou um encontro com aquela multidão. Tinha mais de 500 irmãos. Então, irmãos, se teve alucinação em 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 50, tudo bem. Mas mais de 500 irmãos estavam ali. E Jesus instruiu, e Jesus falou, e Jesus pregou, e Jesus disse a ele: permaneçam em Jerusalém, eu vou mandar poder do alto para vocês. Vocês podem permanecer na minha presença. E a Bíblia diz que na presença deles, diante desses 500 irmãos, Jesus foi ascendendo ao céu, foi subindo às alturas. E eles ficaram todos encantados olhando. É coisa impressionante. Jesus apareceu aos 11 e apareceu a todos eles, e todos eles tinham a plena convicção. O que Paulo está dizendo: queridos, vocês têm alguma dúvida de que Jesus ressuscitou? Eu acho que agora os irmãos coríntios vão dizer assim: não, sabemos que ele vive. Então Paulo diz assim: então eu vou ressuscitar também, eu e você. Porque se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Porque se nós não vamos ressuscitar, então essa história de ressurreição é mentira. Então essa história da pregação de que Jesus está vivo é mentira. Então a nossa pregação não vale nada, é tudo vã. Então a nossa fé também não vale nada, a fé que vocês têm não vale nada. Porque se Jesus não ressuscitou, até Deus é mentiroso. Porque nós estamos dizendo que Jesus ressuscitou, porque Deus falou que ressuscitou. Então se Ele não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo no cristianismo. Se não há ressurreição, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar bebendo, comendo, me divertindo. Ou vocês não se lembram de alguns detalhes? Então Paulo diz assim, ele usa o exemplo das primícias. Porque essa oferta, irmãos, a primeira colheita de todas as coisas, os discípulos pegavam o molho da primeira colheita e levavam para o templo. Essa oferta indicava o reconhecimento por parte do ofertante de que toda a colheita pertencia a Deus. Era um símbolo.
Ele ia lá, pegava o melhor que tinha, pegava o melhor, a amostra daquilo que tinha de melhor, e levava lá para o sacerdote e dizia assim: olha, isso aqui pertence ao Senhor, isso aqui é o melhor que tem, é o mais apurado, o mais escolhido, eu estou trazendo para o Senhor, porque na minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu cresço, tudo que eu recebi, tudo que eu plantei, tudo que eu colhi, tudo que eu criei, tudo que eu edifiquei, pertence a Ele. E por que Paulo está dizendo isso? E agora ele usa essa figura e utilizou essa expressão para enfatizar uma coisa: quando o Senhor Jesus nos concedeu o seu Espírito, e você já passou por 3 capítulos dizendo que todos nós somos portadores do Espírito Santo em nossas vidas, então essa é uma garantia de que nós vamos ressuscitar. Por que eu teria dúvida da ressurreição? Que cristianismo é este que não traz esperança para mim? Que coisa e que mensagem é essa que não me traz uma esperança, uma expectativa de vida eterna? Eu só estou aqui servindo ao Senhor, renunciando o que tem que renunciar, vencendo o que tem que vencer, sofrendo o que tem que sofrer, perseverando onde tem que perseverar, porque eu tenho fé, eu tenho esperança de que um dia eu vou morar por toda a eternidade com o meu Cristo, com o meu Rei, com o meu Senhor, nas mansões celestiais. Eu vou ressuscitar sim. Esta é a expressão do apóstolo. Então ele diz assim: então se não vamos ressuscitar, querido, desista da fé. Perca de tempo estar aqui. Desista do cristianismo. E eu posso dizer uma coisa para você: muita convicção precisou o apóstolo para dizer para os irmãos assim: desista, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, se Cristo não tiver ressuscitado. Porque eu estou aqui porque Ele vive, eu estou aqui porque Ele reina, e eu estou aqui porque Ele me prometeu: a trombeta vai soar, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados, e nós subiremos ao seu encontro, cantando e louvando o seu nome, e nós entraremos nas mansões celestiais, e habitaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a festa, essa é a mensagem do cristianismo, essa é a coisa mais maravilhosa do cristianismo, porque de todos os outros religiosos do mundo inteiro, ninguém pode dizer outra coisa do seu líder, a não ser na sua sepultura: aqui jaz fulano de tal. Pode fazer o texto que quiser. Aqui jaz o Buda, ele foi isso, foi aquilo, fez isso, fez aquilo outro. Aqui jaz o Maomé, ele fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. Aqui vai Confúcio, ele fez isso, fez aquilo outro, e está aqui. Mas no túmulo de Jesus, a resposta foi outra, a conversa foi outra. Ele não está aqui porque ressuscitou, como havia dito. Ele está presente por toda a eternidade. Nenhum dos outros deuses, entre aspas, que se atreveu a dizer ou se intitular de Deus, pôde dizer para os seus discípulos, quando se apresentou, ele disse: olha, uma coisa eu certo, todo poder me foi dado no céu e na terra, e de pregar o evangelho a toda criatura, e batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu garanto uma coisa, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, só porque Ele vive. Mas Paulo então desfecha o capítulo dizendo, para você não ficar preocupado, porque a carne e o sangue não vão herdar a vida eterna, ou a ressurreição. O corpo incorruptível será o corpo dos ressuscitados. Porque vai se plantar um corruptível, mas vai nascer um incorruptível com glória e poder.
Porque você já viu, às vezes eu canto uma música, né? Gosto de cantar, os irmãos gostam de cantar também, muita gente canta essa música, uma música que é do tempo de 1900 e me esqueci, né? Que não tem no mundo, quem sabe aqui quando começou, mas o rosto de Cristo diz assim: assim como Ele é, nós o veremos. Mas Paulo diz uma coisa ainda mais impressionante: assim como Ele é, nós seremos. Nós o vimos como espelho, mas nós o veremos face a face, porque agora é só uma imagem, mas depois nós vamos tê-lo pessoalmente, porque assim como Ele é, nós também seremos. Nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado. Nós não vamos depender, nós não vamos ser atraídos pela corrupção, nós não vamos ser atraídos pelo pecado, nós não vamos ser influenciados pela maldade, nós não vamos ser atraídos por qualquer outro tipo de luxúria ou de qualquer outra coisa que o corpo humano precisa hoje, porque nós seremos ressurretos com um corpo físico real e não fantasma, mas com um corpo diferente do natural. Porque também Paulo tinha que dizer isso. Não vai ser fantasma não. Vão ressuscitar. O corpo vai trazer, o texto diz assim, em Tessalonicenses diz assim: o Senhor virá ao toque da trombeta e os mortos em Cristo vai ressuscitar. O Senhor vai vir aqui buscar antes do arrebatamento. Olha só o que é impressionante. A igreja vai ser arrebatada, todo mundo sabe disso. Quem diz glória a Deus diz amém. A igreja vai subir ao encontro do Senhor, mas só que a igreja não vai subir na frente dos que já morreram. E os que morreram também não vão subir na frente não. O texto diz que quando isso vier a acontecer, quando a trombeta tocar lá em cima, aí o Senhor vem de lá para cá e busca os mortos, e cada um vem lá e assume o seu. A igreja vem toda de lá, assume o seu corpo, ressuscita com o corpo glorificado igual ao de Jesus. Aí quem estiver vivo sofre uma transformação muito parecida com o corpo que foi glorificado, e todos seremos juntamente transformados. Aí de repente uma igreja é muito mais bonita do que a visão de Ezequiel quando o exército se levantou. É muito mais lindo, porque todos os corpos de mortos e vivos serão transformados no corpo incorruptível, e aí nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, e nós vamos louvar o Senhor nas alturas. E tudo isso, irmãos, tudo isso vai acontecer. De todos os mortos, a Bíblia diz que o mar vai dar conta dos seus mortos, o corpo que o peixe comeu vai ter que dar conta, e tudo que foi na terra, tudo que foi consumido, quem foi cremado, não interessa, todos os corpos serão ressuscitados, eles vão ser transformados junto com esse corpo que nós estamos aqui vivendo. Nós subiremos juntos, ninguém na frente. Agora o mais impressionante, isso vai acontecer no abrir e fechar de olhos. Não vai dar para contar a casa, não vai dar para reconciliar, olha, não deixa para a última hora, porque não dá para chamar o pastor. Não dá para dizer assim: espera que eu vou pagar o padeiro ali que eu estou devendo. Não dá. Não dá. Eu vou ali rapidinho pedir perdão ali para o irmão. Não dá. Nesse intervalo aqui, ó, todas as transformações, todas as ressurreições, e o povo já triunfando nas alturas celestiais, na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Todo mundo louvando e engrandecendo o nome daquele que reina e vive para sempre. Nós seremos ressuscitados. E aí então o Senhor começa a usar isso, e o apóstolo Paulo usa o exemplo mais comum do mundo. O exemplo do Adão. No primeiro Adão, como foi feito o Adão primeiro? Foi feito do pó da terra. E o filho dele, quando nasceu, de que jeito era? Do jeitinho dele. E os outros que foram nascendo, todo mundo era como Adão. E a natureza de toda essa multidão de bilhares e bilhares de pessoas que nasceram, todo mundo era como Adão, com carne e osso, com todas as vulnerabilidades e com toda a fragilidade que tem o corpo humano, que foi igual a Adão, todo mundo era aqui agora. Mas Jesus diz, mas o Paulo diz assim: mas tem um segundo Adão. Esse segundo Adão já é do corpo glorificado. E ele ressuscitou como as primícias. E quando nós ressuscitarmos, todo mundo vai ser igual a ele. O velho Adão já era.
agora é um corpo glorificado como o segundo Adão, está mais do que provado. Não tem que você ficar preocupado. Os oponentes de Paulo faziam objeção contra a ressurreição, porque não podiam imaginar como poderia acontecer. E Paulo explicou a ressurreição por uma analogia muito simples. Enterrar o corpo é como plantar uma semente. Enterra o corpo porque uma planta brota da semente, mas não se parece com ela. O corpo ressurreto sai do corpo enterrado, mas não se parece com ele, porque Deus tem muita experiência em preparar corpos adequados. Por isso será capaz de providenciar facilmente um corpo adaptado à nossa existência eterna. Quando Cristo retornar, os mortos serão ressuscitados, os corpos que estiverem vivos glorificados, transformados, os vivos serão mudados instantaneamente, e a promessa da ressurreição deve motivar a todos: persevere, seja abundante, fica firme, porque nós não estamos trabalhando em vão. Ninguém está trabalhando de graça. Todo mundo que servir ao Senhor receberá dele o seu galardão. Queridos, vamos ficar em pé.